Olá! Sejam todos muito bem-vindos, leitores aqui da editora Alteridade. Meu nome é Fernanda Helene e nós começamos hoje a nova série Bate-Papo com o autor. E não poderia ser com ninguém mais, ninguém menos que José Antônio Sabares. Isso mesmo, falando sobre o seu livro Direito Processual Previdenciário, que já está na pré-venda, beleza? Hoje a gente vai conversar com o prof já entrou aqui, o prof já solicita que a gente já começa aqui a nossa conversa. Lembrando que as nossas lives, elas serão como anfitriões aqui pela Alteridade, o Júlio Marcondes, querido Júlio Marcondes, e eu conduzindo aí o bate-papo com os professores, beleza? Vamos lá. Falo para iniciarmos essa belíssima conversa. Prof. Savares, lembrando que nossos seguidores têm desconto especial, tem cupom de desconto. Seguindo aqui também as lives, temos dicas preciosíssimas. E o querido Savares chegou! Seja muito bem-vindo, querido prof! Fernanda, como é que tá, minha querida? Que prazer enorme dividir esse espaço com você. Um momento tão bacana da editora, um momento tão bacana de lançar um livro, de conversar com os nossos seguidores, com os nossos amigos, né? Parabéns pela condução, para você, para o Júlio, que vão ter aí a missão de receber os nossos autores. Tem tanta gente querida para falar, tem tanta coisa boa para ser conversada. E obrigado pelo convite para estrear. Não podia ser outra pessoa, né, prof. Savares? Então, prof, meus sinceros parabéns pela iniciativa de continuar atualizando as edições, porque esse livro é topíssimo. Eu não conseguiria colocar outro nome, né? Topíssimo, eu sempre falo topíssimo. E ele é um livro topíssimo. Eu ainda estou aqui com a minha edição da 8ª, mas a edição da 9ª está com uma capa belíssima, fora todas as atualizações. Então, eu quero que você, por gentileza, fale do seu xodó, vulgo obra-prima, Direito Processual Previdenciário, e já conta pra gente como foi escrever essa edição e também essa corrida contra o tempo para atualizar esse livro. Legal, legal. Obrigado. Você sabe que é tão engraçado. Ele está na 9ª edição, o Direito Processual Previdenciário, e toda vez parece assim... E quem publica, quem escreve, sabe disso, né? É um prazer enorme. De fato, é como se fosse assim um novo filho que você está ali cuidando, tratando, lapidando para sair assim do jeito perfeito, quer dizer, na medida das nossas possibilidades, né? E é uma grande alegria. O ano passado foi um ano de revisão desse livro, porque nós tivemos a emenda 103 de 2019, nós tivemos o regulamento da Previdência Social atualizado pelo decreto 10.410, alteração das regras da competência delegada pela reforma previdenciária, um monte de precedentes vinculantes aí que resolvem problemas grandes, mas acabam criando outros problemas interpretativos, né, para a nossa prática. E, enfim, eu consegui terminar porque o recesso também foi dedicado para isso, né? O recesso foi um empenho assim para honrar e poder terminar a obra e entregar. Você falou das cores dela, né? Da capa nova, né? Que ela tá topíssima. Sim, mostra. Fala, né? Topíssima. Topíssima. Né? Olha que topíssima que tá. É lindo, ela ficou muito linda. Olha que linda. Sabe o que acontece? Linda. Isso foi uma escolha minha, na verdade. Eu queria uma coisa colorida para esse momento tão difícil que a gente está vivendo, e que, ao mesmo tempo, representasse um colorido de alegria, de vida, de energia, de gente diferente, né? De posicionamentos diferentes, de problemas diferentes. Eu queria algo que combinasse, assim, que refletisse isso, né? Então, o pessoal foi muito feliz, né, na idealização. Não sei se você escutou aí a trovejada aí que deu para você. Um raio lindo aqui que deu agora. Menina, aqui em Curitiba esperou chegar assim 17h30, fechado mesmo, né? Fechado. Mas enfim, uma grande alegria, Fer, uma grande alegria. Eu queria dar um abraço aí o pessoal que está vendo. Sabe o que acontece? Eu não consigo enxergar muito aqui, porque a minha câmera fica um pouquinho escondidinha, assim, fica meio apagadinha. Então, você que vai ter que dar as boas-vindas, mas tem muita gente. Olha aí, ó.
Olha, a nossa Ribeirão Claro está presente, Salvador está presente, o pessoal dizendo que já comprou, né? Espera um pouquinho, se você já quer comprar, Fer, você vai ter um cupom especial para esse pessoal aí? Exatamente, galera. Para quem está aqui na live, vai ter um cupom especial, participantes da live, que ele vai ficar valendo até hoje às 23h59. Eu já vou colocar aqui para vocês. Exatamente, tem horário marcado para comprar o livro do Prof com desconto especial da live. Enquanto o prof. Você falou sobre o tema das cortes superiores, lembrando que foi ali o tema 979 para terminar o livro, né? Teve que parar. Como é que foi isso? Nem fale. Gente, tem tanta gente linda entrando. Recebo um abração meu, né? A Tânia, a Andréia, né? O grande Márcio, o professor Márcio. Recebo um abraço, meu querido. Todos vocês estão prestigiando, né? Tem aí alguns alunos da nossa escola. O Vina, meu amigo de São José dos Pinhais, beijão, Vinícius. Tem muita gente querida, né? Mas, enfim, sim, foi tão interessante, porque o último tema que me parece importante em tema processual previdenciário que nós tivemos foi agora o julgamento do tema 979 pelo Superior Tribunal de Justiça. Uma vez mais em discussão a questão da necessidade de devolver valores recebidos indevidamente pelo segurado, quando pagos pelo INSS, nesse caso. Quer dizer, o INSS pagou indevidamente uma aposentadoria, uma pensão, pagou a mais, ou o benefício era indevido, tem que devolver, não é? Essa é a grande questão do tema 979. Nós estamos esperando há mais de 2 anos uma resposta do STJ sobre essa questão. A primeira sessão do STJ, Fê, e queridos amigos, tinha precedentes, seja da primeira turma quanto da segunda turma, no sentido de que a verba é de caráter alimentar e se recebida de boa-fé, presumindo-se a legitimidade do ato administrativo, então havia uma ideia de definitividade naquela concessão, e então seria irrepetível, não haveria espaço para se devolver. E, no entanto, quando do julgamento do tema 979, só me engano, 10 de março, agora não sei bem exatamente a data, mas acho que foi 10 de março, esse julgamento, uma quarta-feira, o STJ alterou o seu posicionamento, ou deu mais acuidade à sua orientação. Né? O que o STJ passou a dizer? Ele falou assim, bom, nós vamos ter que fazer uma distinção aqui. Se o pagamento indevido decorrer de uma interpretação equivocada da lei, ou foi pago em desacordo com a lei, ou não era devido e o servidor ainda assim o concedeu, por erro, vamos colocar assim, a verba ou os valores continuam sendo irrepetíveis. Não se fala em devolução. Então, esse é o ponto. Porém, prossegue a orientação da STJ, se o pagamento indevido ou a mais decorrer de um erro operacional, um erro de cálculo ou um erro do sistema, aí pode haver a devolução. Só o segurado estará livre da devolução se comprovar a sua boa-fé. O que nos leva a um problema também, essa questão do segurado, da pessoa provar que estava de boa-fé, provar que não estava ali felizinha, recebendo indevidamente. Né? Ela vai ter que provar mais ou menos isso. A ministra Suzete Magalhães, ela chegou a fazer uma ressalva, votou vencida nesse ponto, dizer que, na verdade, não entendia como possível o segurado ter que fazer prova da sua boa-fé e que deveria ser, portanto, irrepetível essa verba em qualquer condição. No entanto, prevaleceu esse entendimento. De todo modo, aqui me parece uma coisa bastante salutar, como a jurisprudência do STJ era no sentido de que eram irrepetíveis esses valores, não se falaria em devolução, não se deveria falar em devolução, houve uma modulação dos efeitos dessa decisão, porque se tratou, de fato, de uma alteração da jurisprudência. E aí, então, sim, a orientação foi no sentido de que este novo entendimento apenas alcançaria casos ou ações propostas posteriormente à publicação deste acórdão, dessa decisão. Então, menos mal que os processos anteriores serão julgados, e os que estavam sobrestados serão julgados de acordo com a orientação então prevalecente no âmbito do STJ. E aconteceu que já estava indo para o prelo o direito processual previdenciário, a nova edição. Daí eu liguei lá e disse, escuta, e deve ter gente que está acompanhando aqui, tem o pessoal da editora
editora tem toda uma equipe que está acompanhando, né? Eles vivenciaram bem isso. Eu disse, posso mudar ainda? Daí era assim, 10 horas da noite e 8 da manhã ia para a gráfica isso, ia rodar. E eu disse, olha, vamos fazer isso, professor, vamos fazer isso. Toca aí, ajusta que nós vamos trabalhar na madrugada e esse livro vai sair com essa atualização. Então, enfim, terminamos o livro. Depois, agora, nós estamos dia 25 de março, hoje, coisa assim, não é? 24 de março. 24 de março e o livro foi atualizado, as últimas tintas, as últimas canetadas, no dia 10 de março, após a sessão do STJ. Foi muito engraçado. É aquele capricho, assim, que só quem entrega um trabalho de conclusão numa faculdade, ou num mestrado, ou doutorado, sabe. É aquela vírgula que você vê que não está certa, e você diz, não, eu quero arrumar essa vírgula, eu quero deixar ele zero bala, e foi assim que saiu. E eu falo que é o meu xodó. Eu nem sei por que eu gosto tanto desse trabalho, né? Eu tenho a tese publicada, eu tenho outros trabalhos em coautoria, né? Adoro pesquisar e escrever. Esse trabalho, o processual, ele nasce de uma provocação da professora Melissa Follmann, né? Ela disse, Tavares, nós vamos ter um congresso em Salvador, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, vai ser agora em abril. Isso era mais ou menos fevereiro. Vai ser em abril, dia 22 de abril de 2008. E daí faltavam 40 dias, ela disse assim, por que você não me entrega, faltando 30 dias, por que você não me entrega um livro de processo que você está escrevendo e tal? E aí foi um apuro, né? Na época eu estava fazendo meu doutorado em São Paulo, e varei madrugadas, assim, para... As meninas iam para o colégio, acordavam, eu estava lá na sala escrevendo, e iam dormir, eu estava escrevendo para tentar terminar. E foi assim, né? E é um livro que eu gosto sempre de estar acrescentando, né? O processo ele liga com tudo, né? Processo administrativo, processo judicial, prova para fins de direito, né? Então, este é o vulgo meu xodó. Eu brinco com os meus alunos que esse é o meu xodó, de fato. É o meu preferidinho. Sim, o que eu posso perceber é que você sempre escreve com emoção, né, prof? Não tem, o prazo é sempre aqui, mas eu entrego. O importante é entregar, né, prof? Nunca vai ter um momento na nossa vida em que a gente vai estar mais calmo para começar um estudo, para a gente encarar um desafio de estudar, para ler um livro, para escrever algo, para pesquisar para fins acadêmicos. Nunca! Eu já desistir disso, né? Quer dizer, nós temos que procurar, no contexto que a gente se encontra, com a escassez de tempo que todos nós temos, né, nos organizarmos para, esse é o momento da pesquisa, esse é o meu momento para um exercício físico, esse é o momento que eu tenho que dar para mim também intelectualmente, que eu tenho que pesquisar, que eu tenho que estudar, que eu tenho que contribuir, né? Há alguns posicionamentos que precisam ser revistos, precisam ser repensados, e nós temos um papel nisso. Muitas vezes o previdenciarista, ou estudioso mesmo, o professor, ele se contenta em descrever o que é que está acontecendo, descrever o que está na lei, descrever o que diz a jurisprudência, descrever por que o sistema é assim. E, na verdade, nós precisamos, muito nos direitos sociais, e em particular no direito previdenciário, sim da descrição, sim da explicação, mas de uma análise crítica, de uma análise propositiva, de uma análise que encontre caminhos novos para um direito, Fer e queridos, que até hoje é subestimado, para uma seara do direito público que está ali às sombras, porque todas as luzes vão para o direito constitucional, direito tributário, direito administrativo, que delícia, não é? Direito penal, não é? E o direito previdenciário, a gente sabe, algumas faculdades oferecem a disciplina, talvez de modo facultativo, em sua maioria, não está no concurso da OAB, não está nos concursos para juízes de direito, no nome dos tribunais de justiça, e isso tudo é complicado, né? É complicado porque, veja, nós temos hoje na Justiça Federal mais de 75% das causas são de natureza previdenciária. Então, imagina o volume de demandas, né? O contingente de profissionais envolvidos com as ações previdenciárias, com as questões previdenciárias, e muitas vezes
se chega ali sem conhecimento. E o que a gente tem daí é um maltrato dos direitos, né? Então, esse é um ponto que me parece importante, sabe? O direito processual previdenciário, esse livro, ele reflete um pouco do que eu sou, como você coloca. Ele reflete um pouco no sentido do esforço para sistematizar, para tentar sistematizar problemas que aparentemente são esparsos, são fragmentados, não tem nada a ver. Criticar encaminhamentos que se revelam em desacordo com os direitos fundamentais, que são direitos fundamentais, os direitos previdenciários e os direitos assistenciais, né? Os direitos de seguridade social, enfim, e propor encaminhamentos que sejam fiéis à importância desse direito, porque muitas vezes se esquece. Muitas vezes a gente está olhando o processo, a gente quer dizer assim, às vezes o juiz, a gente está olhando o processo, está olhando a técnica da técnica da técnica. Ou está analisando um problema concreto e está ali, meu Deus, faltou 7 dias, por 7 dias perdeu, não tem direito à pensão por morte, porque faleceu 7 dias depois de ter perdido a qualidade de segurado. Eu falei em sala de aula essa semana com os alunos a importância da equidade. A importância da equidade, não é? Está aqui a Tânia nos acompanhando, a Tânia Santos, ouviu falar disso. Quer dizer, nós não estamos ali para ficar dizendo, puxa, que azar desse cara, né? Que por 30 dias perdeu 30 anos de contribuição, porque daí... Não, a justiça não é um jogo para ter sorte ou azar, né? Nós precisamos acomodar as normas às exigências de justiça do caso concreto. Então, eu estava falando para eles a importância da equidade, de reabilitar o humano, a importância do humano que está se tratando ali. Quer dizer, vale a pena ficar se agarrando a uma técnica processual, porque é ortodoxa no processo civil, e que simplesmente maltrata, ignora a realidade que significa um direito à previdência social, um direito à subsistência. Quer dizer, vale a pena jogar a necessidade humana fora, descartar aquela pessoa para fora do sistema por razões de forma, porque deve prevalecer a forma, né? Então, por isso que eu curto esse direito processual previdenciário, né? Por isso que, Fer, esse recesso, isso aqui é uma confissão, nesse recesso eu tinha que terminar o livro, né? Eu vinha atualizando. Nesse recesso, nos 20 dias de recesso da Justiça Federal, eu investi 19 dias em cima desse livro. 19. Só um dia no recesso que eu não trabalhei, que foi o dia que nós fomos para o interior, em Campo Mourão, onde esse livro foi praticamente terminado. Até na nota do autor eu faço essa homenagem ao interior do Paraná, ao interior da cidade de Campo Mourão, que é a cidade que me acolheu, onde eu pude... Coloca aí, Campo Mourão, no coração do meu Paraná, e aí coloquei em março de 2021, que foi quando o livro foi fechado, né? Mas foi assim que nós conseguimos entregar mais essa publicação. Que demais, prof. Eu queria mandar um abraço aqui para o Érico Santos, Leandro Pereira e o querido professor também, o Augusto Grieco. E também... Bom, então posso Sim, terminar? claro! Não sei se vocês fazem coraçãozinho, assim, vocês fazem coraçãozinho melhor que eu. Assim, as minhas filhas dizem que eu não sei fazer coraçãozinho melhor. Bom, assim, para o Érico, para o Leandro, para o professor Augusto, que recentemente publicou pela Alteridade, acho que você vai entrevistá-lo, né? Ou você, ou o Júlio, não sei, mas vai ser o Augusto. Se você sinalizar que vem, já está convidado, né, Fer? Não, ele já está convidado e já topou. Ele já fez o convite, mas a gente vai formalizar ainda, mandando um convite um pouco mais formal, prof. Mas trabalho... Pois não. Pode falar, prof. Não, por favor. Quando você comentou sobre doutrinadores, a importância dos conceitos, que também é uma questão muito previdenciária, já que o previdenciário está começando e tem uma confusão também nos conceitos de direito previdenciário, da seguridade social também ali com a assistência social, a importância dos doutrinadores trazerem os conceitos, mas também serem juristas, né? Interpretarem criticamente, porque uma das críticas que o judiciário tem com relação aos advogados é usarem mais de emoção, serem petições mais apelativas. Só que a ideia, como o direito previdenciário, é óbvio
eu como advogada, vendo o caso em concreto na minha frente, tenho uma relação mais emocional com ele. Mas é importante trazer isso na peça, só que com técnica. Que eu vejo que é o que muito tem muito isso no livro, no direito processual previdenciário, que é você trazer o direito social como um direito ligado à dignidade da pessoa humana, como um direito fundamental constitucional, mas não de uma forma vulgarizando, porque o princípio da dignidade da pessoa humana, infelizmente, como ele foi muito usado, acabou ficando batido, mas ele não pode perder a força que ele tem, a constitucionalidade que ele tem, né? Não perder isso. O fato de ser constitucional, isso significa muito para um princípio, para um direito. E isso não pode se perder. Seguindo nessa, prof, eu gostaria que você começasse falando, continuasse falando e também entrasse no assunto do ne venire contra factum próprio. O ne venire é legal. Eu, quando fiz o Reels, o pessoal ficou brincando comigo, sabia? Dizendo, não acredito, o professor fez um Reels. Fiquei constrangido, né? Mas, enfim, e daí o primeiro ponto que eu acabei salientando foi o ne venire, né? Previdenciarista do meu coração, estudioso do direito social, estudante, advogado, magistrado, doutos. É importantíssimo o estudo da proteção da boa-fé objetiva no processo como um todo e, em particular, no processo previdenciário. Nesse contexto, o ne venire contra factum próprio, isto é, a vedação da pessoa voltar-se contra ato próprio, a proibição do comportamento contraditório é extremamente importante no direito processual previdenciário. Esse tema eu tive a alegria de tratar, Fer e amigos, num congresso realizado no ano passado no IEPREV. E foi uma sugestão minha tratar, porque eu vinha estudando esse problema do ne venire contra factum próprio no processo previdenciário. E o que aconteceu? E o que nós temos que atentar? É inadmissível, também no processo previdenciário, que as duas partes, em seu proceder, defendam posições jurídicas ou argumentem no sentido contrário a algo que já praticaram. Eu coloco a ênfase no livro quando eu trato da chamada administração paralela. A administração paralela é uma expressão de Agustin Gordillo, um tratadista, administrativista francês, de um fôlego impressionante, de uma cultura impressionante. Aliás, o site dele tem ali todos os livros abertos deles da década de 80, década de 90, um trabalho fantástico. E ele chamava ali a administração pública argentina, que havia uma administração paralela. Havia a administração da lei, havia a administração da Constituição, havia a administração oficial, pública, e havia a administração paralela, que para o pior da cidadania era aquela que operava, que era aquela que realizava, que funcionava. No contexto que eu trato da administração paralela no direito processual previdenciário, eu examino, então, e trago um primeiro estudo sistematizado no direito previdenciário sobre o ne venire contra factum próprio. Esse tema, aliás, é um tema que eu estou, juntamente com uma querida aluna da SMAF, Natasha Inácio, que, por sinal, é filha de um querido amigo nosso, magistrado federal, Gilson Luiz Inácio, e ela praticamente terminou a parte dela no nosso artigo. Falta agora um arremate para a gente poder chancelar e encaminhar para publicação um artigo científico daí sobre esse tema. Mas esse texto aqui é o primeiro esforço de sistematização dessa matéria. A questão é, há dois tipos de comportamento contraditório que eu identifico e que são censuráveis, inadmissíveis, praticados pela administração num processo previdenciário. Número 1, isso aqui é muito importante, é inadmissível, não é do direito, é atentatório contra a boa-fé objetiva, contra a tutela da confiança, e incorre, portanto, na máxima ne venire contra factum próprio, o proceder do órgão previdenciário em juízo em desconformidade com a sua prática reiterada no âmbito administrativo. É inadmissível que, diuturnamente, o INSS opere de uma determinada forma,
por exemplo, não tomando em consideração determinados requisitos legais para a concessão de benefícios a uma universalidade de pessoas, e em juízo, num caso concreto determinado, contra, portanto, também o princípio da impessoalidade, venha a postular contrariamente àquilo que faz na administração, invocando requisitos que não estão na lei, que não estão no regulamento, que não estão na instrução normativa, que não são simplesmente considerados pelos seus servidores na prática cotidiana. Então, isso atenta contra a vedação do comportamento contraditório, e o pior disso é que esse comportamento contraditório do órgão previdenciário do INSS em juízo acaba levando o Poder Judiciário a criar requisitos legais contrários aos segurados, dando um tratamento mais gravoso na justiça quando comparado ao tratamento que o INSS dá espontaneamente para os segurados na via administrativa. Isso é uma loucura. É uma loucura e é injurídico. Quer dizer, isso não é jurídico, melhor dizendo. Então, esse é o primeiro ponto. Primeira postura do INSS que você percebe que é ilícita, que é inadmissível e que o previdenciarista deve atentar e deve buscar a boa-fé, prevalecer a boa-fé. E eu dou um exemplo. Esses dias eu falei no podcast que começou do IBDP, que é o Café Previdenciário, todas as terças-feiras. E na terça-feira passada fui eu que apresentei esse podcast. E eu falei disso, falei da falta de cooperação e falei desse tratamento, por vezes, díspare, desuniforme, que é conferido pela administração. Eu falei do conceito de carência, que no âmbito administrativo, olha que coisa, no âmbito administrativo, até não muito tempo atrás, pode-se dizer, eventualmente, até a edição do Decreto 10.410 de 2020, era admissível o pagamento em atraso das contribuições por parte do contribuinte individual, ainda que em atraso, para efeito de carência, e eram reconhecidas como carência, desde que houvesse um primeiro recolhimento sem atraso. Então, o INSS nunca questionou, mas quanto tempo pode atrasar? Não. Atrasou, meu querido, multa para você, juros para você. Mas não estava na lei que, se você atrasar, aquela contribuição deixa de valer para efeito de carência. Não estava na lei, naquilo que eu compreendo, com todo respeito, e não estava na lei de acordo com a prática do próprio INSS. Então, me recordo, conversei com o professor Paulo Bacelar e citei isso nesse podcast. Aliás, faço aqui a referência a essa fantástica iniciativa do IBDP, onde ali eu coloquei o número do memorando circular, que é o memorando circular 25 de 2008 do INSS, onde traz vários exemplos. Para dizer, administrativamente, atrasou 1 ano, 2 anos, 3 anos, perdeu a qualidade segurada, não tem problema. Tem um em dia? Tem. Então, vai valer como carência. E, no entanto, em juízo, começou a se criar a tese de que o recolhimento sem atrasos não vale para carência. Até que depois chega um entendimento jurisprudencial que diz, não, pode contar para carência, mas não pode ser tão atrasado a ponto de fazer a mesma ter perdido a qualidade de segurado. Então, se criou isso. E com essa criação, o INSS pegou e internalizou no seu procedimento, agora com o regulamento atualizado pelo Decreto 10.410 de 2020. Mas veja, tudo isso fruto do quê? Toda essa confusão sem amparo em lei, com todo respeito, por conta do quê? De um comportamento contraditório, como se houvesse duas cabeças, o Estado, a administração, e isso é absolutamente inaceitável num contexto de segurança jurídica, num contexto de igualdade de tratamento para os particulares e num contexto de boa-fé no campo do processo. Mas não é só isso. Eu trago ali, e eu fiz um inventário de várias decisões de tribunais, de turmas recursais, onde eu aponto ali o que é que a justiça previdenciária já tem acolhido em termos de nivenire. Que tipo de comportamento do órgão previdenciário vem sendo censurado pela jurisprudência previdenciária. E ali trago vários exemplos, benefícios por incapacidade, pensão por morte, aposentadoria, onde o INSS, em relação àquele segurado, tinha assumido um comportamento e depois assume outro num determinado processo. Um exemplo, num determinado processo,
o INSS oferece acordo para a concessão do benefício por incapacidade, é concedido benefício para essa pessoa por conta de acordo. Depois, o INSS, na via administrativa, prorroga o auxílio-doença e, na sequência, dá alta médica para o segurado. Diante daquela cessação do benefício, ele não se entende ainda recuperado da capacidade, ele ingressa com uma ação de restabelecimento de benefício. Com esse ingresso, na contestação, vem o INSS e diz, opa, aqui não tem direito ao auxílio-doença. Por quê? Incapacidade pré-existente. Meu querido, incapacidade pré-existente agora? Depois de anos pagando benefício para essa pessoa, depois dela ter o benefício concedido mediante acordo proposto pelo próprio procurador autárquico em juízo, depois de prorrogações, depois de passar por várias perícias administrativas, vem você me dizer agora que a incapacidade é pré-existente? O seu comportamento aqui, meu querido, é contraditório a tudo aquilo que você vem fazendo, à sua postura primeira. E aquela postura primeira ensejou uma boa-fé objetiva no segurado que não pode ser traída. Então, eu trago ali, Fê, esse estudo, espero colaborar para a reflexão, né? Me parece que esse é o ponto, né? A delícia é você propor, por isso que eu digo que não dá para apenas descrever. Você tem que refletir criticamente e tentar trazer um aporte, não por ser novo, mas um aporte que você entenda consistente. Já não há dúvida na jurisprudência que o nevenire contra factum próprio tem aplicação no direito público, né? E, por consequência, no direito previdenciário, e não poderia ser diferente. Não poderia a administração ser ela única a poder trair a boa-fé objetiva, a poder surpreender e não agir de maneira responsável em relação aos seus segurados. Então, Sim, aqui está o nevenire, né, que eu provoquei. Por isso que a gente tem que saber o nevenire. Não, o Nevenire, a primeira vez que eu ouvi você falando, prof, eu achei fantástico. Eu falei assim, é de um tecnicismo, mas consegue bater em muita coisa. Porque uma das novidades trazidas, né, pelo novo CPC foi justamente a colaboração entre as partes. E como assim a autarquia, o procurador do INSS, vai mudar a postura, sendo que continua sendo a mesma autarquia. Só que, óbvio, é em outra esfera, mas continua sendo a mesma autarquia. Como ele vai ter uma outra postura, sendo que o direito ali, o fato, continuam os mesmos. Então, eu acho fantástico. E eu queria falar duas coisas para quem está aqui. Se Deus quiser, a live vai ficar gravada assim. Esse cupom especial, prof, vai mostrando o livro enquanto eu falo do cupom. O cupom especial, ele vai valer para hoje, até as 23h59. Esse livro belíssimo, além de, enfim, muito direito previdenciário, processo previdenciário de boa qualidade. Então, façam a sua compra com o cupom especial. E é isso aí. Prof, seguindo aqui, eu queria mandar um abraço também para o meu irmão que apareceu aqui, Paulo Henrique Helene. Não tem só família, não tem só sobrenome Savares aqui, tem sobrenome Helene também. Passaram os Savares aí? Passaram. Um beijo para todos, então, que passaram aqui, meus queridos irmãos, né? O nevenire está na página 180, tá dentro, ele fala assim, administração paralela e a vedação do comportamento contraditório no processo previdenciário, a página 180. Se quiser, você pode conferir o sumário do livro no site da editora, né? Na editora, hoje está em pré-venda, nos últimos dias, hoje é quarta-feira, termina a pré-venda na sexta, quando os livros chegam e começam a ser enviados para enfim, aqueles que adquiriram, né? Mas dá para ver ali o sumário onde a gente trata ali esse ponto. Sim, é só clicar no espiar, daí você consegue ver o sumário, galera. Continuando aqui, nessa linha, prof, eu queria que você comentasse também sobre o... Oi. Gilfer, tá aqui a Eleusa, vou mandar um beijão para ela. E aqui tem o pessoal que me pergunta, tá aí o manual dos recursos, gente. Deixa eu dar uma respiradinha e curtir esse gol. Porque ultimamente, não sei se vocês se sentem como eu, às vezes a gente tá tão corrido que a gente tem uma vitória, mas não dá tempo de comemorar. E daí a gente já tá correndo atrás de novo de outra coisa. E é igual assim quando o time tá perdendo de 3-0 e o jogador vai lá e marca um gol.
Daí ele não comemora, ele vai lá, pega a bola que está dentro do gol, sai correndo e coloca no meio de campo para continuar correndo atrás. Então, eu quero dar uma saboreada nisso. Mas sim, o Manual dos Recursos está sendo atualizado, né? Nesses dias todos, inclusive, trocamos ideia, a Flávia e eu, sobre alguns pontos, né? Está sendo bem remodelado pela alteração de regimento interno da TNU. Topíssimo. Então, prof, pode comentar com a gente sobre o silêncio administrativo num contexto que estamos vivendo de pandemia e também relacionado aí ao acesso à justiça. Pois é, essa questão outra que eu provoquei no Reels foi o seguinte, o Instituto do Silêncio Administrativo no Direito Previdenciário. Esse tempo de pandemia, de distanciamento social e de suspensão de atendimento nas agências, de distanciamento também no âmbito do Poder Judiciário, com suspensão de prazos, inclusive no começo do CNJ, isso exigiu muito das pessoas, né? Exigiu muito, para começar, das pessoas que trabalham nesses órgãos, né? Dos servidores públicos, dos servidores do Poder Judiciário, dos magistrados. Foi exigiu de todos nós, essa é a grande verdade, né? Eu estou só recortando a pincelada aqui na questão do processo, né? Do processo previdenciário. Mas foi necessário toda uma acomodação, né? uma reorganização de tarefas, de modo de desempenhar as tarefas, com dificuldades muitas de várias pessoas para se adaptarem, né, nessa rotina, com filhos sem escola, com material com equipamentos que às vezes era insuficiente, enfim. Nesse contexto, como fica o destinatário do sistema previdenciário? Como é que ficam as pessoas? Como é que fica a dona Angelina, que precisa de um auxílio-doença? Como é que fica uma aposentadoria por tempo de contribuição, que está ali como outros milhões aguardando o encaminhamento por parte do poder público, né? O tema do silêncio administrativo, ele é bem interessante, né? Ele é um não dizer, é um não ato da administração. E o que eu propus na atual edição do Direito Processual Previdenciário foi pensar também, de maneira primeira, o silêncio administrativo no contexto do processo previdenciário. Eu, ano passado, justamente em razão da pandemia, eu cheguei a publicar um artigo em alguns sites, e acho que também no site da autoridade, não tenho bem lembrança agora, sobre o silêncio administrativo no direito previdenciário, onde eu procuro demonstrar ali a pertinência desse instituto e procuro avaliar quais as consequências jurídicas do não ato por parte da administração. Quais as consequências jurídicas dessa omissão? Quais as consequências jurídicas de um atraso no processo administrativo, de uma falta de condições para ser periciado por conta de uma suspensão dos médicos peritos, né, dos trabalhos dos médicos peritos? Como fica, Fer e amigos, a demora da administração em face deste recente acordo formulado pelo INSS, junto com o Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Ministério da Cidadania. Isso que foi uma ação civil pública que tramitou aqui, vem do Tribunal da Quarta Região, e que acabou sendo homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, e ali foi dado ao INSS um prazo X para cada comportamento, não é? Como fica? Vinculam os juízos, porque eu vinha trabalhando a seguinte questão: o silêncio administrativo, isto é, o não ato, diante da provocação de um particular, ele traz consequências jurídicas, né? Quais são essas consequências jurídicas? Eu posso presumir que a falta de resposta implica indeferimento da administração? Não vou dar a resposta. Não vou dar essa resposta, mas eu me posicionei. Bom, e nesse caso, a pessoa que estaria diante de uma letargia no processo administrativo poderia buscar diretamente em juízo, pela lesão a seu direito, não é? Aquele benefício que sequer foi analisado na via administrativa. Bom, eu procuro trabalhar isso à luz do que o Supremo falou no tema 350, quando fala do acesso à justiça. Nesse tema 350, o Supremo falou, e falou assim,
quase que desenhadinho, que o INSS teria 45 dias para processar um requerimento administrativo. É razoável 45 dias? Particularmente, acho que foi ali restritivo. Mas o Supremo disse isso no 350. Tomou de empréstimo uma norma que diz que o INSS teria 45 dias para pagar depois de toda a documentação apresentada. Acho que está ali no artigo 41, parágrafo 6º, 7º, por ali, da Lei 8.213. Mas o Supremo disse qual é o prazo. Aí vem, em ação civil pública, o Ministério Público, a Defensoria Pública, fazem um acordo com o INSS para dizer, não é 45, você vai ter 90, ou vai depender dos benefícios, vai depender da espécie de benefícios. É claro que é compreensível a dificuldade pela qual passa o órgão previdenciário. Mas a questão é... Prof? Aí, voltou. Se desligar aqui o meu telefone, ligam, né? O que significa a demora para a pessoa que precisa? Gente, Sim. nós estamos numa época de pandemia. Vocês acompanharam diariamente as reportagens das pessoas absolutamente desesperadas porque não tinham acesso ao auxílio emergencial e não tinham recursos para comer. Então, e a imprensa em cima, a imprensa cobrando a urgência, a necessidade. E eu procuro trazer isso para esta parte do estudo, sabe? Assim, o que significa o direito previdenciário enquanto valores de substituição da renda? E isso tem que ser relembrado. Né? Nós não podemos subestimar a importância do direito previdenciário. E frequentemente é subestimado. Ele ainda é tratado, Fer, como se fosse um favor imerecido. Não é à toa que, por vezes, você fala em benesse, etc, etc. Aliás, na aula 1 dos alunos da SMAP, quando trata de conceitos, eu chego e falo assim, peraí, vamos colocar alguns conceitos, e dentre alguns conceitos, né? Não, se a gente fala benesse, graça, etc., não, é um favor imerecido, é uma gentileza, uma dádiva que o Estado confere ao cidadão, não, é um direito fundamental, e ele é indispensável para a subsistência, e ele é um elemento constitutivo do direito à vida e vida digna, né? Então, como é que joga? Como é que nós vamos entender o silêncio administrativo na pandemia, o fechar de portas da administração, o acesso à justiça nesse contexto? Então, esse é um ponto que também me tomou bastante tempo de reflexão, de estudo, e para propor o encaminhamento que eu penso adequado de acordo com a Constituição e de acordo com a realidade social, e de acordo com a necessidade da pessoa em relação a esses proventos. Né? Sim, a redistribuição de renda é uma das características dos benefícios previdenciários, né? E lembrando da natureza contributiva que ele tem, falar em graça e em benesse é um contrassenso, né? Inclusive, é um dos argumentos das contribuições previdenciárias, enfim, impacto econômico, justamente são discussões que chegam aos tribunais superiores. Prof, sim, você sabe, só para te... Oi. Eu estou vendo aqui, né, a Ana cumprimentando aqui, felicitando por ter lançado. É a primeira vez, de fato, que a gente lança esse livro como livro eletrônico, como e-book. Né? Ele está em todas as plataformas da Amazon, da Cultura, na Apple, etc. E isso aí é um legado da Mariana, minha filha, que quando ela cuidou, no período que ela cuidou da editora, né? Depois agora ela nos deixou, né? Quem sabe, não sei por quanto tempo, te falei isso daí, nos deixou para arrematar a faculdade e seguir a carreira jurídica, que é o seu sonho, né? Mas foi, então fica aqui a menção à querida Marianinha do pai, que fez sim, Ana. Só é inviável, não dá. Esses livros têm que ter livro eletrônico, pai. E daí foi para cima e nós hoje temos o Direito Processual Previdenciário também. É um outro livro da editora no formato eletrônico. Desculpa te interromper, querida. Não, imagina, é topíssimo isso, né? Ainda mais em tempos pandêmicos. A facilidade de você pagou, tá ali disponível. O e-book é uma maravilha. Também para achar os temas.
É uma maravilha. Sim. E se você não quiser esperar o impresso, ou que, não quiser esperar chegar, ele já está disponível lá. Ele já está lá. Aliás, tem uma Né? degustação na Amazon ali, em outros, uma degustação que vai até a página 50. Dá para dar um cheiro no livro ali, sabe? Ó, e-book comprado, pessoal. Que legal. Não, várias pessoas. A prof, ó, Viviane Manzotti, falou aqui, ó, e-book comprado. Querida Viviane. Gente, me desculpe, eu não estou lendo bem direito aqui, que está escurinho, assim, mas receba um beijão, Vivi. Que bom que você está aqui com a gente, querida. Sim, prof. Beijão, Maria Helena professora. também fez live Quem? recentemente com a gente. A prof. Maria Helena que fez live Ah, recentemente com a gente. linda. Enfim, várias pessoas mandando beijo aqui. É Ai, o prof. Tavares, né? Muito. queridos, queridos, queridos. Só para te avisar, prof, que já temos 47 minutos de live, tá? Tá bem. Tá, então temos que terminar. Temos que terminar. Você vai fazer sorteio para eles? Como é que vai ser o sorteio do pessoal que está acompanhando aí? Então, pessoal, o sorteio vai. O sorteio, olha. Ficou bem claro agora meu sotaque, né? O sorteio vai ser da seguinte forma. Vai ser publicado, nós publicaremos nessa semana. Faremos uma publicação com todas as regras do sorteio, daí vocês participem, tá bem? Esse belíssimo livro, essa obra aqui, O Xodó do Vocês Professor podiam dar Tavares. uma canja para o professor, vocês estão assistindo, dar uma printada assim, ó, do professor sorrindo e depois se coloca no story essa coisa linda aqui, essa coisa linda aqui. E É? o cupom, gente, comprem, aproveitem, comprem o cupom, é válido até as Ah, sim. 23h59 de hoje, com esse desconto especial da live. Prof, temos ainda um comentário sobre o novo regulamento da restrição dos efeitos financeiros e as cartas de exigência que também estavam ali no seu Reels, que fez tanto sucesso. Prof, você deu uma travadinha? Te ligaram de novo? Para mim aqui. Eu quero dizer assim para vocês, assim, muito obrigado por participar. Tem muita gente querida aqui, alguns que eu consigo identificar. Eu vou resumir, já que, enfim, nós estamos ultrapassando o nosso tempo, Fer. Mas o livro, ele analisa criticamente as questões processuais do regulamento da Previdência Social com a atualização do Decreto 10.410. Eu percebo ilegalidades no Decreto 10.410, providências que somente poderiam ser tomadas por lei no sentido próprio, no sentido formal e material. Percebi que há ali inovação na ordem jurídica, com restrição de direitos, alteração de DDR, alteração da data de início de benefício e por conseguinte, restrição... Prof, desculpa o riso, é que eu vi um comentário aqui, parem de ligar para o professor, porque já ligaram 2 vezes durante a live. É verdade, pessoal, o prof tá aqui, é verdade, ó. É verdade. É verdade, é verdade. Parem de ligar para o professor. Tô aqui. Bom, enfim. Há ilegalidades no regulamento e elas têm que ser pensadas, né? A questão de carta de exigência é uma questão bem importante. Eu procuro sistematizar, eu fiz um estudo que procura sistematizar condições, requisitos de validade das cartas de exigência. Para que seja válida uma carta de exigência e possa, de alguma maneira, causar gravame ao particular, ao segurado, ao dependente, para que possa se caracterizar um abandono voluntário do processo administrativo em seus efeitos próprios, essas cartas de exigência ou essas exigências administrativas para apresentar documento X, para, enfim, prestar uma informação, elas têm que respeitar uma série de condicionantes, né? Coloco ali a questão do amparo na lei, né, dessa carta de exigência, a observância do critério da razoabilidade, enfim, eu coloco ali uma série de condicionantes para que essas exigências administrativas possam produzir efeitos próprios, no sentido de, eventualmente, por exemplo, fazer com que o segurado não possa judicializar a questão, mas deva novamente buscar o INSS porque não atendeu uma determinada carta de exigência, uma exigência administrativa. O regulamento, então, traz essas novidades,
eu coloco ali que, na verdade, parte do que está no regulamento foi objeto de um projeto de lei 6160 do ano de 2019, 6160 do ano de 2019, e por lei, sim, poderia se questionar. Nós poderíamos ter outro tipo de jogo argumentativo, mas por ato infralegal, não vejo como restringir efeitos jurídicos, efeitos patrimoniais de um direito fundamental. Né? Por regulamento, não vejo como. Mas, Fer, assim, a reafirmação da DER foi uma conquista histórica do processo previdenciário, julgado pelo STJ no tema 995. E, no entanto, ainda há algumas dúvidas sobre o seu alcance, ainda há dúvidas sobre que tipo de realinhamento nós vamos ter que encontrar na jurisprudência. Eu arriscaria há uma orientação da TNU que me parece não mais ser possível de ser aplicada, que é aquela segundo a qual, na reafirmação da DER, quando o fato constitutivo ocorre antes da propositura da ação e depois da DER, quer dizer, eu tenho a DER aqui, a propositura da ação aqui, e o fato constitutivo, o nascimento do direito é anterior à propositura da ação, a TNU vem orientando que a DIB deve ser fixada na data da citação do benefício. Bom, me parece, eu tinha reservas em relação a esse entendimento, justamente por conta do pensamento, de acordo com a teoria do acertamento, e, de fato, o STJ acaba acolhendo a teoria do acertamento que nós propusemos no direito processual previdenciário, para minha honra, né, para minha, enfim, felicidade, né, foi levado à discussão essa proposta teórica, e está muito claro hoje que se era inadequada a orientação da TNU, com todo respeito, claro, aos competentíssimos jogadores, magistrados que ali elaboravam e que estão ali hoje honrando aquele órgão colegiado, mas o fato é que se era inadequado, hoje é insustentável esse posicionamento da TNU. Me parece, sim, claro, demais, o comando do Superior Tribunal de Justiça em precedente vinculante, no sentido de que os efeitos financeiros, os benefícios, eles surgem juntamente com ele, no caso da reafirmação da DER. Então, se aconteceu o fato aqui, nesse intervalo, nesse meio tempo entre a DER e a propositura da demanda, é ali que tem que ser fixada a DIB, né, e os efeitos financeiros, por força da eficácia vinculante dos direitos fundamentais. Então, tem a reafirmação da DER, tem a questão da decadência do tema 975 e como é que fica a reclamatória trabalhista, as revisionais fundadas em reclamatória trabalhista, procurei examinar. Tem uma questão interessantíssima para você, previdenciarista. Eu acho que isso daqui agora dá quase assim, aqueles 30 segundos. Assim. Para você, previdenciarista, um dos temas que serão abordados por STJ em breve, que é objeto de representativo e de controvérsia, é a seguinte questão. Aliás, nós estamos durante sessão de julgamento na terceira turma recursal do Paraná, onde eu faço parte, e um dos casos, olha que interessante, a pessoa era um idoso, requereu um LOAS, um benefício assistencial, o benefício foi indeferido. Essa pessoa morreu depois de um tempo, antes de ingressar na justiça, não ingressou na justiça. E aí, os seus sucessores, seus filhos, ingressaram na justiça para receber haveres correspondentes aos valores que não foram pagos a título de benefício essencial para aquela pessoa que requereu e que faleceu, o decursos. E a pergunta é, os sucessores detêm legitimidade ativa ad causam para buscar créditos não pagos e não reconhecidos pelo órgão previdenciário, e isso não apenas no LOAS, mas também para os benefícios previdenciários. Imagine, foi requerido na esfera administrativa, mas não houve, diante do indeferimento, a proposta de uma ação de concessão. Nós poderíamos ter créditos decorrentes se o INSS houvesse, vamos supor assim, ter concedido o benefício. Detém legitimidade os dependentes, na ausência deles, os sucessores na forma da lei civil, como poderia assegurar o artigo 112 da lei 8.213? Poderiam os dependentes entrar buscando diferenças em razão de uma revisão de benefício
que não foi proposta pelo segurado em vida quando ele era aposentado, ele que poderia apenas, é um direito personalíssimo. O que significa direito personalíssimo num benefício previdenciário quando toca a legitimidade da causa dos dependentes e, na ausência deles, os sucessores? Enfim, gente, processo previdenciário é um universo enorme. E um dos pontos, né, para terminar a nossa conversa, para jogar agora do outro lado, é quando o credor é o INSS. Nós sabemos que o Superior Tribunal de Justiça, embora venha a novamente analisar esse tema, ele, por hora, tem orientado, por precedente também, de acordo com casos repetitivos, que os beneficiários devem devolver os valores recebidos por força de tutela antecipada, como regra, se essa tutela antecipada for revogada, como regra geral. Ok. O interessante é como é que o INSS vai cobrar isso. Porque o INSS inscrevia em dívida ativa e propunha uma ação de execução fiscal. Acontece que o Superior Tribunal de Justiça, por representativo de controvérsia, disse não pode. Falta lei para você inscrever em dívida e propor a execução fiscal. Bom, sobreveio a lei. Tivemos alteração legislativa que autoriza o INSS a fazer isso. Agora, há milhares e milhares de execuções fiscais que foram propostas antes da lei. No tempo em que não havia previsão legal. E o INSS tem feito o que em relação às execuções fiscais? Tem buscado modificar a certidão de dívida ativa, a CDA. Que é por dizer que, olha, é uma mera emenda da CDA. E a questão se entendermos que sim, que é uma mera emenda, vão prosseguir essas execuções fiscais. Se entendermos que não é uma mera emenda, que é uma indevida substituição de título executivo, o INSS vai ter que começar novamente a apurar os créditos para daí formar a certidão de dívida ativa, e aí muitos valores estarão prescritos porque há a prescrição em relação a esse ponto. Então, eu não vou também dar aqui o spoiler, mas foi um estudo bem gostoso e novo, que não está nas edições antigas, essas sobre as condições para que o INSS proponha uma execução fiscal para receber haveres dos beneficiários. Prof, que degustação do seu livro, hein? Que coisa maravilhosa. Obrigado, Topíssimo, querida. prof. Topíssimo. Topíssimo. É topíssimo que fala, né? Topíssimo é falar com você, Fernanda. Topíssimo é falar com você. A Neide Elias, me lembro porque eu conheço rápido o perfil dela. Beijo, Neidinha. Bom falar com você, bom te ver. Prof, então, você já falou aqui precedentes vinculantes, silêncio, nevenir e contrafactum próprio. Augusto Greco. Aula! Sim, querido! Aula! E assim, prof, para finalizar a live, você também falou de inovações do livro. Mostra o livro, tá aqui, ó. Mostra o livro para mais um print. Aquele print. Podia colocar uns coraçõezinhos ali, aquele print agora, ó. Olha lá, ó que coisa linda. Dá um sorriso aí, Fê. Tá aí, ó. A pergunta que não quer... A pergunta que não quer calar, prof. Existem teses novas nessa nova edição? Além de tudo que você já falou. Como é que é? Teses novas? Existem teses novas? Sim, na verdade eu já aqui antecipei algumas, né? Já sai aqui, né? Me posicionei em relação à questão da certidão de dívida ativa, essa questão da legitimidade ativa de causa, a questão da decadência, se abrange ou não as revisionais fundadas em decisão trabalhista, o que é uma questão delicada, estávamos discutindo em sala de aula esses dias. O advogado previdenciarista tem que parar com a ideia de que vai escapar da decadência para ação revisional. Bom, essa é a minha dica. O Supremo já disse constitucional, tema 313. O STJ vem degrau após degrau, mostrando que alcança quase todas as hipóteses. A única que foi ressalvada no tema 975, ação revisional da decadência, foi a ação revisional fundada em decisão trabalhista. Não que o STJ tenha dito que não incide a decadência, mas que vai eventualmente decidir para frente. Bom, você tem uma ação revisional fundada em reclamatória trabalhista. A reclamatória trabalhista está tramitando. Você estaria... O que você faz?
Você fica com fé, esperando que o STJ vai dizer, não, não incide decadência, você está livre deste prazo, fique suce, não tem problema. Não, não tem. Não, Ou não dá. então, aquela máxima, né? Eu sempre brinco, uma máxima que não se aplica a previdenciarista é aquela assim, olha, no final tudo dá certo. Se não deu certo, porque não chegou ao final ainda. Não! Você, previdenciarista, sabe que vai chegar ao final e muitas vezes não vai dar certo. É trágico isso, né? Mas, enfim. Sim. A questão Eu tô rindo de nervoso. Não, eu estava discutindo aqui. Esses dias caminhando, aquilo que eu escrevi no livro aqui, e a grande questão que me parece é a seguinte, querido, você tem uma ação reclamatória trabalhista, ou vai ter, o benefício está ali com 6 anos já, 4 anos, porque tem a prescrição também, que é quinquenal, via de regra, né? Cara, por que não ajuizar essa revisional? Não tem a liquidação da sentença. Esse é um ponto importante. Mas nós temos que lembrar que a jurisprudência diz que a decisão trabalhista não é pressuposto para se buscar os reflexos previdenciários, seja para ação de reconhecimento de vínculo, a concessão de benefício ou revisão de uma prestação previdenciária. Então, o que eu penso que é prudente? Acautelatório. Eu vou ingressar com a ação revisional. Qual é a causa de pedir? Um tempo que não foi reconhecido no INSS, que é objeto de discussão reclamatória. Ou valores que não foram pagos formalmente e que têm impacto no salário de contribuição, vão aumentar a renda mensal inicial. Coloca essa causa de pedir na sua ação revisional previdenciária. Mas não foi decidida. Juíza revisional. Se o juízo previdenciário entender que há uma relação de prejudicialidade entre a decisão trabalhista e a decisão previdenciária, você pode postular ou de ofício pode determinar a suspensão daquela ação revisional até que seja julgada em termos definitivos aquela ação trabalhista. Quantas vezes fez isso como juiz? Quantas vezes, numa determinada revisão de benefício, disse, bom, eu até poderia julgar aqui, mas vou suspender até que a decisão trabalhista alcance ali o termo final, que haja, que nos traga luzes para a questão previdenciária, e daí segue o processo. Mas você propôs ação revisional, acabou a decadência, acabou o monstro. Não vai depender de um detalhamento da jurisprudência, porque você tomou uma postura prudencial. E me parece esse um ponto importante, né? E depois você pode editar a petição inicial, se for o caso, não é? E eventualmente, o próprio órgão previdenciário pode postular a suspensão do benefício. Não é? Porque o INSS, em alguns casos, Fer, ele automaticamente reconhece efeitos das decisões trabalhistas quando é revisão de benefício, em caso de aumento de salário de contribuição, quando há detalhamento na GFIP, etc. Né? Então, me parece que nós temos que ter uma postura prudencial e depender menos, né, do futuro, se vai ser decidido por maioria ou unanimidade a questão da decadência. Eu tenho a impressão, e essa é a minha orientação, que é meu pensamento também, que o STJ deva abranger a decadência, deva também alcançar essa espécie de ação revisional. Sim. Bom, acho que é isso, né? Senão Fechou. a gente cansa os nossos convidados aqui, né? Acho que dificilmente cansariam de te ouvir assim em 1 hora, prof. Mas mostra o livro de novo, prof. Suas palavras finais. Lembrando, gente, que esse aqui é a série 1 do bate-papo com o autor. Eu segui aqui como anfitriã com o querido professor Savares. A próxima edição vai ser com o querido Julião, sendo anfitrião aqui. E daí a gente já vai fazer a divulgação que os profs já estão aceitando. É o Bruno Sá. É o Bruno Sá. O Bruno Sá com o Júlio. Legal. Júlio, grande Júlio. Aí, ó, o Julião aqui. O Júlio vai ser o Julião anfitrião. Vou assistir. Que legal. E depois? E depois sou eu de novo e o prof. Fabiano. O Fabiano Hartmann. Da coleção topíssima. Muito legal. Tá, mas depois tem que chamar as mulheres, as nossas autoras, tá bom? Claro. Tem que ter uma alternância nesse negócio aí. Sim, tá bom, sim. Fia, parabéns prof. pela condução. Que alegria dividir projetos com você. Você nos ajudou tanto ali na divulgação da nossa pós-graduação da SMAF. Nós temos uma turma enorme. E olha,
e uma turma assim que a gente se apaixona fácil, sabe? Assim, a gente já está envolvido, já está engajado, eu já estou apaixonado. Eu sei que os meus queridos alunos, que os outros podem ficar um pouquinho alunos assim, enciumados, mas assim, sabem também do meu afeto, do meu carinho, né? Você mandou muito bem naquelas lives e é uma alegria contar com a tua colaboração e do irmão, né? O Júlio, para mim, é um irmão que Deus me deu, né, nessa caminhada, assim como você também é minha irmãzinha, né? O Júlio é um grande parceiro, já de anos, né? E é uma alegria saber que ele vai dividir esse projeto com você. Eu fico muito feliz. Topíssimo, topíssimo, prof. Essas foram suas palavras finais. Eu quero mandar mais um beijo, um salve aí. Não, uma gratidão apenas a todos que participaram. Quem eu não, por acaso, não cumprimentei, né? Debita isso na minha dificuldade de leitura aqui no meu celular. Eu tive que pendurá-lo dessa forma aqui. E gratidão a Deus, né? Gratidão a Deus por esse momento, gratidão a Deus pela tua vida, né? Por esse projeto. Estamos aqui com saúde, num momento que é tão difícil, né, Fia? Num momento assim, que parece que a gente não sabe quando é que nós vamos sair dessa. Nós vamos esperar que não demore para a gente sair dessa, com a graça de Deus, né? Porque tem muita gente próxima, né? Triste, muita gente sofrendo, muita gente na incerteza, né? Mas nós cremos num futuro bom, né? Nós cremos no futuro, cremos num livramento disso. A todos vocês, um abraço, um beijo, Fia, obrigado. Amém, amém, prof. Um beijo a todos. Beijo, Jana, também, minha colega da pós, também é aluna do prof. Savares. Um beijão para vocês, meus queridos. Muito obrigada. Não se esqueça do cupom especial, até as 23h59, tá? Beijo, prof. Satisfação inenarrável sempre conversar contigo. Quanto que é o cupom? Quanto que é o cupom? Quanto? Qual é o valor do desconto do cupom? 25%. Não pode estar certo isso. 25%? Falaram no ponto aqui para mim que é 25%. Beijo, querida. Com Deus. Beijo, tchau. queridos. Tchau. Tchau.